De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No quadro de entrevistas de hoje, o assunto é AIDS, uma pesquisa esclarecedora realizada por um aluno da FESP. Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos falar sobre a AIDS. O nosso entrevistado é o estudante Cássio de Pádua Souza, estudante do 3º período de Biomedicina da FESP, que acaba de ser aprovado como aluno bolsista de um projeto aprovado pela FAPEMIG, um projeto de pesquisa que vai investigar a transmissão do vírus HIV de mãe para filha, transmissão vertical, correto? É isso mesmo. Qual é o objetivo desse projeto, Cássio? Obrigada pela sua presença. Olha, o principal objetivo, primeiramente, é fazer um levantamento, né, de quantas gestantes, né, se houve essa transmissão, né, quantas gestantes transmitiram esse vírus para os filhos em um período de 2004 até 2013, né. A amostra pesquisada são as gestantes atendidas no ambulatório escola durante esse período? Exatamente. Então, todas as mulheres que engravidaram nesse período, elas estão sendo estudadas, né, a fim de a gente conseguir analisar se houve a transmissão ou não. E como é o atendimento do ambulatório escolar às gestantes portadoras do vírus HIV? Na verdade, o ambulatório Escola de Passos, ele é referência para 18 cidades da região. Então, qualquer gestante que é identificada como HIV, nós sabemos que o HIV ele é um exame obrigatório no pré-natal. Então, uma vez que se faz, o ideal é que isso seja feito no primeiro trimestre da gestação. Então, uma vez que se faz o exame e uma vez é diagnosticado uma mulher como soropositiva, né, a mulher ela tem HIV, automaticamente nos é encaminhada para que a gente consiga fazer o acompanhamento dela. Esse acompanhamento, primeiramente, prioriza-se o aconselhamento, né? Nós explicamos tudo que isso significa na vida dela, né? O que é ter HIV e o principal, que é possível, embora ela seja uma mulher que tem o vírus, gerar um filho sem o HIV. E essa prevenção é feita gratuitamente no ambulatório escolar? Gratuitamente. O que pode ocasionar a contaminação quando uma mãe transmite o HIV para o filho? Quando esse procedimento não é feito adequadamente, o que acontece? Esse é o objetivo do seu projeto, seria esse? Sim, a transmissão ela pode ocorrer intrauterino, né, durante mesmo o processo de gestação, ainda que mais raro. Mas a grande causa de contaminação está no momento do parto. Uma vez que a mãe não fez a profilaxia, o que é isso? Seria o uso da medicação durante a gestação. A carga viral da mãe vai estar muito alta. Então, qualquer contato do feto com os líquidos corporais da mãe, isso propicia, né, uma infecção. E também durante o próprio parto ali, se haver um contato muito próximo, né, do bebê com o sangue da mãe, isso faz uma infecção. E um posterior contato com o aleitamento. O leite também pode contaminar a criança. E quais são as etapas desse projeto? É um projeto que vai analisar os documentos, é uma análise de documentos, seria isso? Sim, a primeira etapa, né, é esse levantamento de dados para conseguir caracterizar, primeiramente, levantar o quantas mulheres contaminaram seus filhos. E a segunda etapa é identificar o porquê isso aconteceu, né? Tentar isolar fatores para elucidar essa transmissão, né? Por que nesse caso ocorreu, neste não, né? A fim de que possamos melhorar as medidas profiláticas para que as posteriores gestações, esse índice, né, de transmissão vertical consiga ser reduzido cada vez mais. Cássio, como você disse, a transmissão vertical ela pode ser efetivamente evitada. Como isso acontece na prática? Como que é o procedimento que vocês desenvolvem no ambulatório? Sim, hoje os antirretrovirais contribuem muito para que a carga viral, vamos pensar assim, a quantidade de vírus circulante na mãe reduza drasticamente a ponto que os exames fiquem indetectável, né, a quantidade de vírus. E isso permite até mesmo que uma mãe possa ter o seu filho em parto normal. A questão é o seguinte, quando que foi feito o diagnóstico? E se o diagnóstico foi feito precocemente, a mãe teve a correta adesão com os antirretrovirais?
Porque se a mãe tomou o antirretroviral durante todo o pré-natal, no último mês, a carga viral vai estar indetectável. Mas vamos em outra situação. Vamos supor que a mãe não fez o exame anti-HIV no primeiro trimestre. É possível prevenir a transmissão vertical? Sim. É claro que tudo, quanto antes, né, diagnosticado, a chance de êxito é melhor. Mas ainda mesmo antes na sala de pré-parto, né, um pouco antes, né, é possível fazer um teste rápido e diagnosticar se a mãe tem ou não HIV. E ali começar com uma profilaxia no próprio trabalho de parto, que a gente chama de um medicamento que é o zidovudina. E ali qual que seria a principal medida profilática? A não amamentação. Né? E todo um processo é feito, né? Alguns cuidados são tomados durante o próprio trabalho de parto. Nesse caso, não seria um parto normal, seria uma cesárea, para que o filho, quanto menos contato o bebê tiver com os líquidos, né, os fluidos da mãe, as secreções da mãe, melhor nesse caso, mas ainda assim é possível. E no caso, só para tirar uma dúvida, você disse que a amamentação ela deve ser evitada. A amamentação é uma forma de transmissão do vírus? Sim, né? A gente tem que pensar que a mãe, quando ela está amamentando o filho, ela está doando anticorpo, ela está doando proteção, mas ela também está doando ali vírus, né? Doando muito vírus para o... Mesmo se tivesse sido feita a profilaxia correta, após o parto, a criança não deve ser amamentada. Em hipótese alguma. E isso, tanto é assim que o Ministério também faz, né? A mãe, ela, na própria referência no ambulatório, todas as gestantes HIV têm acesso, né, ao leite, né, para a criança, né, de 6 meses, depois dos 6 meses, para o leite, para né? evitar desnutrição. Exatamente. As mulheres que são contaminadas pelo vírus HIV e que já fazem uso dos medicamentos, do controle dos antirretrovirais, quando ela engravida, ela tem mais chance de que esse procedimento de prevenção seja mais eficiente ou não tem nenhuma ligação com relação a isso? O pré-natal somente é suficiente? A gente pode comparar com o mesmo diagnóstico feito no primeiro trimestre. Entendi. Se uma mulher ela já faz o uso do antirretroviral, as chances dela são maiores. Sim. Agora, a única diferença é que quando uma mulher está gerando, né, está gestante, pode haver uma mudança na medicação. Porque existem antirretrovirais que são menos agressivos para o feto. Então, isso aí acontece. Então, às vezes, a mulher faz um uso vamos colocar, de alguns antirretrovirais, né, que são melhores para ela, mas não são melhores para o feto. Mas durante a gestação ela vai ter que fazer uma adaptação, porque eles são menos agressivos. Sim. Então isso existe. Mas o êxito ali, começando no começo da gestação, a gente pode comparar que é praticamente o mesmo. E esse projeto, você está no 3º período, né, no 2º ano, e já está no projeto de iniciação científica. Como surgiu isso? Você já tinha interesse em trabalhar nessa área? Na verdade, esse projeto ele foi construído passo a passo. Por quê? Porque desde o meu primeiro período de faculdade, na verdade no finalzinho do primeiro período, eu comecei a trabalhar como estagiário voluntário no ambulatório. Então, ali, vivendo a rotina, né, todo dia a dia do ambulatório, eu comecei a perceber, e nós temos um dia especial todo mês, que é a coleta de CD4, que é um exame que se faz como se diz, para acompanhar a evolução, né, da doença em cada paciente. E ali tinha, né, as crianças, né, tinha algumas pacientes em especial que me chamavam muita atenção, ver aquelas crianças tão pequenininhas, 3 anos, e eu falava, mas por quê? Né, como ela tem AIDS? Então me chamou muita atenção, ver uma criança com AIDS. E aí eu comecei a me questionar, por quê? Né, o que será que não poderia ter sido feito nada para ser evitado? Por que não foi evitado? Por que não foi evitado? E trabalhando junto, né, lá a minha orientadora, a professora Raquel Dulli, então conversando com ela, nós fomos construindo a ideia do projeto. E identificar E identificamos essa problemática, né, Cássio, a gente pode tentar, né, construir, achar, né, uma solução, né, tentar achar uma resposta, né, e com isso ser útil para o próprio ambulatório. O que nós descobrimos aqui, tentar ser usado em outros lugares.
Uma média de quantas pessoas são atendidas no ambulatório escola atualmente? Hoje o ambulatório escola está com 327 pacientes ativos, né, em tratamento. Na sua avaliação, nesse período que você teve no ambulatório escola, né, nos seus estudos no curso de biomedicina, para você qual é o maior desafio no combate ao vírus HIV no Brasil? Olha, o que eu percebo é que, infelizmente, há uma falsa sensação de que a AIDS está deixando de existir, né? E isso talvez pelo avanço, né, da terapia antirretroviral, a qualidade de vida dos pacientes, né? Isso faz com que aquela ideia que as pessoas tinham algum tempo atrás, né, de que a pessoa tem AIDS, ela vai morrer, né? Isso hoje mudou muito. Né? Existem pessoas com AIDS e elas conseguem ter uma qualidade de vida significativa. Né? O que não significa que tem que parar de evitar. E isso não significa que não tem, né? Que a AIDS não está circulando e não tem aumentado. Né? E a gente percebe que essa sensação faz com que as pessoas hoje fiquem despreocupadas e deixam de se proteger. Estão se descuidando. E outros vão até um extremo maior, né? Às vezes chegam a ser um problema de saúde pública. Pensa, não, se eu chegar a pegar alguma coisa, existem medicamentos que eu possa tomar, né? Então, isso chega a ser mesmo... Já chega a ser comparado a diabetes, né? Aquela coisa assim, já é uma doença que se controla, alguma coisa assim. Você ouve esse tipo de comparação também? Sim, ouve-se de tudo, né? Eu falo que eu gosto de trabalhar nessa área porque não existe rotina. Né? E cada dia é uma surpresa, cada pessoa quando você acha que você já ouviu e viu de tudo, você sempre é surpreendido. Isso é muito interessante. Então, atendimento com o público, você gosta? É o que eu mais gosto. Né? Essa parte de conscientização. Né? Às vezes a pessoa chega no ambulatório, ela sai meio assim assustada, aí que eu gosto. Né? Porque eu falo assim, eu acho que eu consegui ajudá-lo. Né? Ele percebeu que ele tinha algumas ações de risco que ele não estava percebendo. E ele vai ter que, a partir de agora, ele vai ter que tomar algum cuidado. Tá certo, Cássio. Parabéns pela aprovação do seu projeto. Bom trabalho, boa sorte. E Larissa, com você. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069. Nós temos um encontro marcado para amanhã. Até lá! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Cinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro.